Fala aí, seus ETs, beleza? Mano, eu sou o Pink e esse é o História Sem Fim. Véi, vocês vivem me pedindo pra mim falar sobre coisas dos anos 80. Só que, cara, vocês acham que eu sou tão velho assim, mano? É claro. Bom, então, negado, hoje eu chamei um especialista aí nos anos 80 pra me ajudar nesse vídeo aqui, que é o Teili Fábio, lá do canal Coleção e Ação Show. Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Teili Fábio e sejam bem-vindos a mais um História Sem Fim. E o programa de hoje tá demais, tudo porque eu e meu amigo Pink vamos trazer pra vocês um encontro de gerações. Eu garanto que vocês já ficaram curiosos, né? Então, bora com a gente! Bom, então bora lá, vamos ver essas coisas aí nostálgicas que tiveram nos anos 80 e nos anos 90. Bom, velho, uma coisa que vocês adoram que eu falo aqui nos meus vídeos é sobre aqueles programas infantis, que aliás hoje em dia a molecada aí tem que se contentar com Fátima Bernardes mesmo. Quer dizer, nem sei se tá passando o programa da Fátima Bernardes ainda. Também não sei. Bom, cara, mas nos anos 90, velho, teve uma enxurrada aí de programas infantis, como por exemplo a TV Colosso, TV Colosso, acorde na companhia dos novos astros da TV, bonecos super espertos e os desenhos que tem tudo a ver com a garotada. Bom, também teve os programas que a Eliana apresentava no SBT, como Eliana e Companhia, que depois virou Bom Dia e Companhia, que também foi apresentado pela Jaqueline Petkovic. Bom dia e companhia. Põe a mãozinha pra frente, põe a mãozinha pro lado. Bom dia e companhia. Bom, e só a Xuxa aí, cara, teve um monte de programas infantis, como o programa da Xuxa, o Xuxa Park, o Xuxa Hits e o Planeta Xuxa. Xuxa Hits. É, e sem falar na outra loirinha também, que tinha uma pinta na perna e andava de táxi por aí, que era a Angélica, que teve a Casa da Angélica e o Angel Mico. Angélica. Animação vai correr solta. De segunda a sexta, muita música, altos jogos e as provas mais chocantes em Angel Mix. E é claro, velho, um programa aí que não podia faltar nos finais da tarde dos anos 90 aí, era o Disney Crush. Bom, será que tinha alguns programas tão bons assim nos anos 80 também? Se tinha programa infantil nos anos 80, Pink, cara, era sim de programa infantil. Aliás, pegando um ganchinho aí no que você falou a respeito da Xuxa e da Angélica, sabia que as duas começaram lá nos anos 80 no programa do Clube da Criança? E quem chegou primeiro foi a Xuxa, só que ela logo conquistou, né, o coração da criançada, e aí a Globo fez um convite bem maroto para ela e ela estreou o Show da Xuxa, que transformou ela na Rainha dos Baixinhos. Depois disso, lá na manchete, quem chegou de táxi foi a Angélica e tocou o programa por um bom tempo. E às 4 da tarde, Clube da Criança. Angélica, brincadeiras, super-heróis, 3 horas de pura diversão. Tudo isso na manchete, a partir desta segunda. Lá no SBT, a gente também teve outra loirinha estreante, que foi a Eliana, no programa Festolândia. A gente teve o Balão Mágico, que tinha Simoni,
tinha o Jairzinho, tinha o Fofão. Em 1987, a gente teve A Hora do Capeta com o Sérgio Malandro. Capetinha! Ih, meu chapa! Qual a porta que ela deve abrir, Capetinha? Olha, a número 1, essa aí, essa. Quer trocar a porta por esse brinquedo? E a gente teve até mesmo a atração internacional que também ficou famosa por aqui. Ou vai dizer que a galera aí não lembra do Palhaço Bozo. Aí você faz assim, ó. Ah, tem pozinho aqui. Ah, gostoso. Tem que botar o pozinho. Cadê o pozinho? Ah, eu tô aqui. Achei, ah. Já molhei! Não! Você é louco, cachoeira! É, pelo jeito aí a molecada hoje em dia tá lá. Filha da puta. Não vai, babão. Eu conheci babão. E, velho, a molecada hoje em dia, cara, não faz nem ideia, mano, de como eram esses programas infantis dos anos 80 e dos anos 90. É, até ali no comecinho dos anos 2000 ainda dava uma salvada com a TV Globinho e com o Band Kids. Se liga, amigo do bem, nas super novidades do verão Band. É, mas se tinha os programas infantis, é claro que tinha os clássicos desenhos dos anos 90. Vem os Superbats, cheios de ação. Bateda e Max, a dupla que é demais. International apresenta Fly, o Pequeno Guerreiro. É, e sem falar também daqueles clássicos animes que a gente conheceu nos anos 90, como Dragon Ball. Alien International apresenta Dragon Ball. Vamos desvendar as esferas do dragão. Churato. O espírito deste herói viaja para o futuro. Os Cavaleiros do Zodíaco. Quer dizer, nessa volta que passa na Netflix hoje em dia não, porque esse negócio ficou ruim pra caramba, nem sangue tem. É aquele Cavaleiro do Zodíaco, os clássicos dos anos 90. Eles chegaram para arrasar com os inimigos. Cavaleiros do Zodíaco. Se der a sua força, Pegasus. Opa, peraí, Pink. Se a gente for falar de desenho, a Rita tem que concordar comigo que os anos 80 foram imbatíveis. Tá duvidando? Dá uma olhadinha aí. Get up with the get along gang. Come on, their adventures don't end. Aí vem furacão, vem emoção. No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. É que surge de algum lugar lá no céu. De agora em diante, assim como seus pais, vocês são a força secreta da Pole Position. Fight for freedom wherever there's trouble. G.I. Joe is there. G.I. Joe, American hero. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Ô Pink, mas vem cá, me conta um segredo aqui, conta um segredo pra galera. Eu fiquei sabendo que você nasceu no dia 22 de fevereiro de 1988. É verdade isso aí ou não é? Ô, seu corno, vai ficar caguetando minha idade aí, ô viado? É, já que você falou, eu nasci em 22 de fevereiro de 88 mesmo. Por quê? Não é por nada não, Pink. É que assim, ó, a data do teu aniversário é uma data muito legal, porque foi nessa data, 22 de fevereiro de 1988, que o Brasil sofreu uma verdadeira invasão japonesa. Tudo porque a gente teve a chegada do Fantástico Jaspion e do Esquadrão Relâmpago Changeman na manchete. Esquadrão Relâmpago Changeman! O Fantástico Jaspion. Versão brasileira, Alan. E depois dessa invasão inicial do Jaspion e do Changeman, a gente ainda viu um monte de heróis japoneses chegar por aqui, como por exemplo, o Jiraiya, o Giban, o Lion Man, que era um herói bem mais antigo lá dos anos 70, mas que aqui a galera meio que embuchou junto com os heróis dos anos 80. Lion Man. Lion Man é a transfiguração de um jovem guerreiro que sozinho luta contra todo o mal.
Jiraiya, o incrível ninja. Ninja Jiraiya. Ninja Jiraiya. Giban, vai se defender do mal. Realmente a gente tem que agradecer muito aos anos 80 aí por ter começado a passar esses tokusatsu japoneses, essas séries do Japão aí, que lá no começo dos anos 90 também, velho, começou a passar aquele clássico Kamen Rider. Bom, e uma outra coisa, que tem uma série de vídeos que faz muito sucesso aqui no canal também, é a série de vídeos que eu falo sobre séries dos anos 90. É, uma série sobre séries. Vocês entenderam aí? Não. Então, qual de vocês é a Angélica? Fire up your pad and pencil. I give you a piece of my mind. Fussing, slap on a smile. Essa é a história do início dos tempos. Só um homem ousava desafiar o poder deles. Clamava por uma heroína. Xena, uma poderosa princesa forjada no calor da batalha. Shantoy apresenta, diretamente dos estúdios da Universal na Flórida, WMC Monsters. As novas aventuras do Superman, o maior dos super-heróis, vivendo o seu lado romântico como você nunca viu antes. Série inédita. Estreia hoje, depois de Fera Ferida. Pô, irmão, muito legal tu falar a respeito disso, até porque eu também me sinto meio que especialista em séries, né? Séries lá dos anos 80, e eu sei que a galera de casa também não esqueceu, por exemplo, da série Super Máquina. A Super Máquina. Um voo de sombras ao mundo perigoso de um homem que não existe. A gente também teve lá no SBT a série Esquadrão Classe A. Se você tem algum problema, se ninguém mais puder ajudá-lo e se conseguir encontrá-los, talvez consiga contratar o Esquadrão Classe A. Claro que lá na Globo, os caras também não perderam tempo e trouxeram um monte de séries legais nos anos 80. Profissão Perigo com o grande Angus MacGyver, aquele cara lá que podia pegar um pedaço de papel e um chiclete e ele fazia uma bomba atômica. Rede Globo apresenta Profissão Perigo. Ô Pink, mas agora eu te peguei, hein? Tu vai ter que admitir que os filmes dos anos 80 eram muito mais nostálgicos. E assim, irmão, não dá nem pra negar, porque o nome do teu canal é História Sem Fim, que é um filme lá dos anos 80. Bom, uma coisa aí que eu tenho que confessar, cara, que matou a pau nos anos 80 mesmo foi os filmes. E se a gente falar daquela década, né, a gente vai lembrar assim, ó, bem por cima, a gente já começa a falar a respeito do Rambo, do Indiana Jones, de Star Wars, que naquela época a gente chamava de Guerra nas Estrelas, De Volta para o Futuro, enfim, é um monte de filme, um monte de franquias que iniciou naquela década que eu considero a década que iniciou o movimento nerd que a gente conhece hoje em dia. Só que nos anos 90 também teve alguns filmes clássicos aí. Porque nos anos 90 aí, velho, teve muita criança aí que chorou assistindo o Rei Leão. Bom, e quem não fala até hoje, cara, aquela velha frase clássica aí de um filme que é Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Velho, entre outros muitos clássicos aí dos anos 90. Mas assim, a gente não pode menosprezar a tecnologia dos anos 80, até porque foi lá que a gente viu, pá, né, aquele boom dos videogames, quando a gente começou a jogar um monte de Atari aqui no Brasil, jogava direto, por exemplo, Pac-Man, River Raid, Space Invaders, depois a gente teve lá o Turbo Game, teve o Phantom System, todos eles na verdade
um monte de clones do Nintendinho, mas que trouxeram pra gente jogos como, por exemplo, Super Mario Bros., Tartarugas Ninja, Mega Man, quer dizer, começou ali realmente a evolução do videogame. Bom, cara, nem me fale aí em videogame dos anos 90, cara, porque eu lembro até hoje, mano, quando eu ganhei meu primeiro videogame, que foi aquele Dynavision Radical lá, Dynacon, nem lembro o nome direito, que era aquele game que tinha aquela pistolinha clássica de atirar nos patinhos. É, cara, aí depois de um tempo, finalmente, cara, eu ganhei meu poderoso Super Nintendo. Super Nintendo, sensações incríveis, desafios inigualáveis, games antológicos. É Nintendo ou nada. Que, aliás, eu tenho um aqui até hoje aí. Aliás, até agradecendo aí ao Fábio, cara, que foi o ganhador do sorteio do Super Nintendo aí. E ele pediu pra deixar aqui mesmo no cenário. Então, valeu aí, Fábio. Se hoje em dia, cara, eu tenho meu próprio fliperama portátil que tá ali, que foi um presente lá da Marília Games, velho, nos anos 90 aí, cara, a gente se matava de pegar aquelas moedinhas que sobravam do troco aí, pra gente ir lá no barzinho da esquina mesmo, jogar um inesquecível Mortal Kombat. Bom, e a geração dos games aí, velho, foi ficando mais evoluída mesmo, quando lá no finalzinho dos anos 90, saiu o poderoso PlayStation. Apesar desses gráficos aí parecerem uns bonequinhos feitos de papelão, mano, na época a gente achava que era sensacional essa tecnologia aí. Bem louco. Bom, agora uma coisa aí que toda criança, tanto dos anos 90 quanto dos anos 80 gostava, era de brinquedos, né? Oh, e eu tenho a minha coleção de brinquedos guardada até hoje, quer dizer, mentira minha, não foi guardada de infância não. A maioria eu comprei há algumas décadas aí, eu tenho juntado há bom tempo, mas foi os anos 80 que me fez ter essa paixão por brinquedos. Tudo porque lá, né, a gente acabou vendo muita coisa legal, como por exemplo, os autoramas, os fliperamas, a gente teve o Gênios, que foi o primeiro jogo eletrônico que chegou no Brasil, teve muita coisa. Quem não lembra, por exemplo, do He-Man, né, que a Estrela lançava, eram brinquedos caros, a gente queria ter, acabava ganhando um ou outro no Natal. A gente tinha a Glaslit, que lançou os Thundercats, lançou os Galaxy Rangers, quer dizer, tinha um monte de brinquedo. E para completar, foram os anos 80 que deram de presente pra gente os Comandos em Ação, que foram lançados aqui no Brasil pela Estrela e que é, inclusive, um dos grandes motivos de eu ter feito meu canal. Os bonequinhos dos anos 90 aí, cara, também era o meu ponto fraco, hein? Porque lá nos anos 90, cara, ostentação pras crianças mesmo, era quem tinha aquele maravilhoso bonequinho dos Cavaleiros Zodíaco. Custava o olho da cara esse negócio aí. Bandai apresenta Os Cavaleiros do Zodíaco. Escorpião, os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade Bandai. Bom, outra coisa que era da hora também era você ter o bonequinho do Power Ranger que virava a cabeça. Nossa, e se você tivesse o Megazord dos Power Rangers, então... Este é Megazord. Quando os demônios alienígenas ameaçam a Terra, os Power Rangers em fantástica transformação criam Megazord. Megazord é parte do Ultrazord, a última máquina de combate. Bom, e se lá nos anos 80 começou esses eletrônicos portáteis aí com aqueles Gênios, cara, uma coisa que foi febre nos anos 90 era aquele bichinho virtual, o Tamagotchi. Bom, e quem não era louco pra ter, cara, aquela coleção de ioiôs da Coca-Cola? É, Pink, meu irmão, assim, ó, dá pra dizer que eu, você, né, e uma galera que tá aí assistindo, que eu garanto, estão com os olhos mareados do tanto de coisa que a gente relembrou aqui, a gente pode dizer que a gente foi muito feliz de viver lá nos anos 80, de viver nos anos 90. Então assim, irmão, foi um grande prazer para mim participar do teu programa. Sempre que precisar falar de alguma coisa lá dos anos 80, pode me chamar. E eu já vou aproveitar para pedir para a galera que te segue aí, que está inscrita no teu canal, para deixar um like felpudo nesse programa e também para dar uma conhecidinha lá no meu canal, o Coleção em Ação Show, aonde todo domingo às 10 horas da manhã a gente tem um encontro com a nostalgia um pouco mais antiga. Ô maluco, pode voltar aqui, mano, manda um bonequinho desses aí pra cá, velho. Só porque você tem um monte aí, eu tenho um pouquinho aqui, ó. Beleza, meu irmão, eu vou ficando por aqui. Falou? Ih, ó o cara, mano, vazou e não mandou nenhum bonequinho pra cá.
Bem feito! Bom, mas não dá nada não. Ainda bem que eu tenho a Indie Toy For All, os colecionáveis, cara, que me manda essas action figures aí, esses bonequinhos colecionáveis direto. E se você é igual o Taylor Fábio aí, que tem uma coleção igual a dele aí, sei lá, mano, lá na Indie Toy For All, os colecionáveis, cara, eles têm todas essas paradas aí de action figures, esses colecionáveis do mundo nerd, geek aí, cara. Então se você quiser começar uma coleção aí, velho, eu vou deixar aqui embaixo o link da Indie Toy For All, os colecionáveis. Dá uma olhada lá, beleza? Posso ter essa coleção inteira aí que o Taylor Fábio tem, mas como eu falei, eu tenho pelo menos um Super Nintendo aqui, velho. Eu posso que você não tem aí, mano. E como vocês sabem aí, cara, esse Super Nintendo foi um presente lá da Retro Games, que fica lá na Santa Efigênia. Eles têm todas essas paradas de eletrônicos aí, no estilo retrô, esses games antigos, tanto dos anos 90 quanto dos anos 80. E eles também têm os games atuais aí, se você curtir. Então o link deles vai estar aqui na descrição também, beleza? Bom, quero ver se o Taylor Fábio é bom aí mesmo nos games dos anos 80 aí. Quando eu chamar ele pra fazer uma live aí, jogando os games retrô, agora que eu tenho esse mini console aqui, que é um fliperama portátil, que vem lá da Marília Games. Se você quiser ter um também, cara, lá na Marília Games, cara, eles têm todos esses fliperamas portáteis aí, e com o menor precinho que você vai achar aí. Sem falar que os caras dividem aí umas trocentas vezes, né, velho? Mano, vale a pena você comprar um fliperama portátil desse, hein? Bom, todos os links vai estar aqui na descrição. O link da Indie Toy For All, o link da Retro Games, o link do Amarília Games vai estar tudo aqui na descrição, beleza? Bom, CZTs, uma coisa é certa, vamos falar a verdade, hein, mano? Que só quem viveu os anos 80 e os anos 90, cara, sabe o que é nostalgia de verdade, né? Bom, porque o que seria da vida sem uma boa história? E até mais!